Bom dia, turma. Bom dia, sobreviventes. Sejam bem-vindos a mais uma semana nesse mercado encardido, sofredor. Gente, olha, vamos que vamos. A gente está se aproximando aí do Natal, ok? Alguns recados importantes. Fiz um vídeo no sábado, claro que foi uma grande brincadeira, mas foi uma maneira, né, de eu expressar o meu ponto de vista sobre vários assuntos conceituais do mercado. Se você não teve a oportunidade de ver, eu vou deixar ele aqui. Esse vídeo foi interessante, porque ele foi meio 50-50, né? Metade odiou, achou que foi uma tremenda uma besteira, mas a metade achou, outra metade achou bastante interessante. E eu queria dizer que no final desse vídeo eu deixo uma mensagem muito clara, né? Uma mensagem bem clara, que é para você refletir a respeito de qual que é a tua mentalidade no mercado, né? O que você está fazendo aqui? E eu assumo, né? Eu assumo facilmente que eu estou atrás de aumentar o meu rendimento doméstico, né? Essa é a minha função. Quando eu abro o computador, eu analiso o gráfico. E isso pode ser no curto prazo, pode ser no longo prazo. Mas depois você assiste esse vídeo aí com calma, principalmente no final dele, nos últimos 2, 3 minutos, eu deixo essa mensagem. Você parar para refletir também e de repente assumir, né, qual que é a sua posição, qual que é o teu interesse no mercado. Recados gerais, tem muita mensagem aí do final de semana, tem comentários para responder. Eu vou dar conta disso aí ao longo do dia. Também tem algumas pessoas aí que me escreveram no Telegram pedindo assim conselho, né? Compro, vendo, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Gente, eu vou pedir para que esses comentários não vão ao Telegram, tá? Porque eu não vou responder. Se você quer deixar esse comentário, deixa ele aqui no vídeo, porque daí a minha resposta não vai ajudar apenas você. Você vai ajudar você e todo mundo que olhar. Se você me escreve no Telegram, é como se eu estivesse te dando uma mentoria, uma resposta única e exclusiva para você. E isso não vai de encontro ao canal, né? O canal não vende mentoria, não vende um personal training do mercado, ele vende a disseminação, né, do conhecimento para o máximo de pessoas possível. Então, se você posso até ser que eu seja gentil ali na hora, respondo uma ou outra coisa, mas não use isso como hábito. Usa o Telegram ou para poder me chamar para participar do grupo Nubisharks, dúvidas colocadas lá no grupo Nubisharks, lógico que a gente discute toda hora, porque a gente está dividindo conhecimento com outras pessoas. Se você tem uma dúvida específica com relação a alguma estratégia no Bishark, estão aqui os vídeos das estratégias no Bishark. Isso eu vou te responder, porque é uma obrigação minha, né? Você fez uma aquisição de um produto, logo você tem que ter um customer service, você tem que ter uma assistência técnica. E também se você buscar algum serviço que a gente oferece, por exemplo, Augusto, eu quero que você crie um indicador para mim, né? Então é um serviço que eu ofereço aqui, olha, eu opero, eu gosto de combinar MACD com essa EMA, com esse ponto de entrada, só que aí são 3, 4 indicadores, então quero que você faça esse trabalho de criação de indicadores para mim, e eu quero alertas nesse e naquele ponto, então eu venho fazendo isso aí para várias pessoas, tem alguns resultados muito legais, tá ok? E se por algum acaso você quer sugerir um conteúdo, você vai aqui na aba comunidade do canal, e você lá sugere, porque eu estou usando aquilo como referência para planejar o meu conteúdo, tá? Falando um pouco mais em conteúdo, eu vou ter uma semana de vida mais tranquila. Então, essa semana de vida eu estou devendo atualização de 3 estratégias no Bisharks, que elas estão 15 dias atrasadas. Eu estou devendo aulas de PineScript, que elas estão 5 semanas atrasadas, tá? Eu estou devendo o vídeo do Order Block. Eu achei que ia dar para fazer apenas um vídeo com tudo, eu vou ter que quebrar com 3 ou 4. Então, começando com um conceito bem simples, indo para a prática, depois avançando, falando de order block válido ou não. Então, essa semana também vai sair um vídeo de order block, tá? Então, essa semana a gente deve ter aqui 10 vídeos no canal, tá? 5 de análise e pelo menos 5 de conteúdo. Então, você está chegando agora, inscreva-se aí, porque vai ser uma semana muito boa aí, pré-natal, quase que um presente de Natal para todo mundo. Sem mais delongas, hoje eu quero passar pelo mercado geral, como eu passo, o calendário econômico, quero dar uma olhada no Bitcoin. E eu quero mostrar para vocês figuras gráficas que eu estou especialmente interessado nessa semana, tá? Que eu acho que pode trazer um resultado fora do normal para a gente ter um Natal aí bem gostoso. Então, nessa ordem, notícias, mercado geral, Bitcoin e possíveis trades, tá? Quem vem me perguntando a respeito da área de membros, tá? Eu só tô na dúvida se eu vou lançar ela na semana que vem ou na primeira semana do ano. Que eu também tenho que gravar um vídeo para explicar com muito detalhe, porque os caras, a área de membro faz isso, a área de membro faz aquilo. Não, eu quero que você saiba como você vai pagar. Puta, Augusto, mas eu vou pagar 3, 4, 5 reais por mês. É pouco? É claro que é pouco, mas você vai pagar.
Não importa o quanto você vai pagar. Uma conta cara não é uma conta em montante alto. Uma conta cara é uma conta que você paga e não vê o resultado, tá? Então são coisas que eu estou trabalhando essa semana que eu tenho um pouco mais de tempo, ok? Calendário econômico da semana, a gente não deve ter grandes notícias hoje muito relevantes para o mercado. Fala aqui de Buildings Permit com um foguinho vermelho. Isso aqui tem a ver com o mercado imobiliário americano, que blá blá blá, é um indicador de mais ou menos como a economia anda, mas assim, não é nada tão uau pra gente aqui, ó. Eu acho, assim, na minha humilde opinião aqui, que no dia 22 a gente vai ter o GDP, né? Que é o índice de crescimento. Então, eu tô marcando aqui na minha agenda no dia 22 de dezembro, tá? Se eu não me engano, quinta-feira, é isso mesmo, quinta-feira, 19, 20, 21, 22, quinta-feira. Então a gente tem GDP às 10h30 da manhã, pode dar uma boa chacoalhada, tá? E aqui na sexta-feira, gente, para fechar a sexta-feira com chave de ouro, aqui sim, tá? A gente tem personal income, que tem a ver com a receita, né, das famílias americanas, né? Se elas, então espera-se um aumento, o último aumento foi de 0,7, espera-se um aumento de 0,3, tá? A gente já sabe aí, assim, é um dia para entender que é um dia de volatilidade, né? Para onde o mercado vai, eu não quero adivinhar. Aí a gente tem o Durable Goods Order, né, que é o pedidos de fabricação de bens duráveis. Esse é um outro índice bacana dos Estados Unidos, também para ficar de olho, porque isso pode indicar um aquecimento ou não da economia. E tem o PCI também, o PCI, perdão. Nossa, engasguei aqui. Se você tem dúvida de como ver isso aqui no TradingView e não precisar ficar caçando isso em outras plataformas, eu vou deixar aqui o vídeo que eu falo do TradingView Exposed, calendário econômico. Essa semana deve ter mais um vídeo, pelo menos, do TradingView Exposed, funções legais do TradingView, belezinha? Vai lá e você vai sacar direitinho como é que eu olho isso aqui. Inclusive, você pode pegar aqui, abrir, tem a descrição, tem ferramenta para colocar essa data e hora no seu calendário Google para você não esquecer, dá para olhar o índice, enfim, chega. Já falei demais sobre calendário econômico, vamos voltar aqui para SP500. A queda de sexta-feira foi feia, mas eu quero que você, de repente, olhe comigo e veja se você tem a mesma visão, tá? Se eu olhar, gente, aqui, ó, eu vou pegar esse ponto do SP500, aqui é o gráfico diário, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui, e eu não sei se você consegue enxergar o que eu estou enxergando até esse ponto aqui, tá? Você consegue... horizontal não, é como ser burro, é Alt V, né? Então, você consegue olhar comigo que aqui teve uma grande queda de preço, tá? E aqui você teve uma grande alta de volume. Você consegue enxergar isso aqui comigo ou não, hein? Será que eu que tô louco? Aí você consegue perceber que daqui até aqui, ó, mais ou menos, vou pegar esse fundo de volume aqui, você teve uma alta de preço, tá certo? E uma queda de volume, certo ou não? Consegue perceber ou será que eu tô ficando louco? Aqui, se você observar, a gente teve mais ou menos uma lateralização. Parece até alta, mas quando a gente fatia o gráfico aqui, a gente vê que não é uma alta assim alta, né? E aqui o volume pareceu um pouco constante, talvez com uma leve alta, mas lembrando muito esse trecho aqui, olha a quantidade de barras vermelhas, né? E a quantidade de barras verdes. Então, eu não consigo acreditar nesse momento em uma forte recuperação do SP500. Tudo indica que a análise técnica vai vencer. A gente teve aqui uma cunha, o rompimento da cunha, e aí o rompimento da cunha, o alvo 1 é o tamanho da boca da cunha, que viria aqui mais ou menos nessa região aqui dos 3.670, 3.680 pontos, que pode coincidir com um toque. Deixa eu apagar aqui para você poder enxergar. Deixa eu tirar esse rabisco que eu fiz, tiro o rabisco, tá? Tirando o rabisco. Então deve vir aqui, ó, tá? Isso são coisas importantes para a gente ver. Esse rompimento de cunha, ele deu uma estacionada porque ele bateu nesse par de VWAPs, que inclusive eu discuto esse par de VWAPs, se eu não me engano, na sexta-feira, mas já falei várias vezes nesse canal, né, a respeito desses pares de VWAPs laranja, tá? Então ela veio e deu uma segurada nessa VWAP, legal? Pode ser que a gente veja aqui um bounce, né, um eventual repique aqui e tal, para ver se o preço continua vindo. Então a maneira aqui que eu encontro de analisar o mercado nesse momento é isso aqui, ó. Olha só que legal. Basicamente, o preço rompeu o 382 de FIBO, veio para dentro da VWAP, não ganhou o 382 de FIBO de novo.
eu estou olhando particularmente no dia de hoje um engolfo de pelo menos 50% desse candle com volume. O mercado nem abriu ainda, então a gente não tem volumes. Vou aguardar aí até 11 horas da manhã a abertura do mercado tradicional. Por quê, gente? Se a gente tiver um engolfo dessa vela de queda de sexta-feira, tá? E passar aqui para cima do 382 de Fibo, ganhando eventualmente essa VWAP, a gente pode ver um reteste dessa LTA. Depois desse reteste, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas se isso acontece, aí a gente pode ter nos próximos dias um reteste dessa VWAP. Lembrando que é o seguinte, a gente tem aqui embaixo a VWAP desse fundo, o ponto 5 de Fibo e a base desse par de VWAP laranja aqui, ó, como uma grande resistência. Se isso for quebrado, gente, vai ser quebrado, ó, com uma vela dessa, assim, ó, que vem assim um baita do volumão aqui, ó. Tá vendo? Quebra de VWAP, ela geralmente acontece com volume na direção que o preço quer ir, tá? Se você olhar aqui para trás, ó, essa quebra de VWAP para cima foi com pouco volume e o preço realmente não animou a ganhar uma tendência de alta. Em compensação, essa quebra de VWAP aqui foi uma belíssima de uma porrada, tá? Então pode ver, as quebras de VWAP para baixo que aconteceram aqui e aconteceram aqui, elas aconteceram com muito volume. A quebra de VWAP para cima que aconteceu aqui e que aconteceu aqui, elas aconteceram com muito menos volume do que a quebrada para baixo. Então, por isso que a minha visão geral de mercado hoje é que pelo menos nos próximos dias a gente deva continuar com uma tendência de queda, tá? Lembrando que eu já comentei isso, a gente tem aqui uma nuvem de Kimoku vermelha, então não é natural, não é comum uma quebra de nuvem de Kimoku vermelha de cima para baixo. E aqui é dia 23, se eu não me engano. Ó, olha só isso. Sexta-feira, dia 23, a gente tem notícias importantes do mercado americano. E sexta-feira, dia 23, é quando a nuvem de Kimoku deixa de ser vermelha e passa a ser verde, tá? Se você acha que é coincidência, bruxaria, oração, você que sabe, tire aí as suas conclusões. Mas o dia 23 parece, tecnicamente, graficamente, um dia de importante decisão do mercado, tô de olho nele. Não sei se o preço vai vir retestar e cair, não sei se ele vai vir derretendo devagarzinho aqui, eventualmente ele quebre ou teste essa área de Kimoku, não sei. Mas o meu sentimento geral, por causa dos últimos 3 dias de queda no SP500 antes de hoje, é de queda. Então isso me faz com que eu fique motivado a procurar mais shorts do que longs, tá ok? GBTC é importante, diz a lenda aí, né? Tá correndo aí na boca pequena que o Michael Saylor vendeu aí milhares de bitcoins, tá? Tem uma especulação sobre qual é a carteira que ele guarda esses bitcoins que ele vendeu. E o GBTC, eu falo isso muito no vídeo de sábado, tá? Na brincadeira lá da entrevista com o CZ, a respeito do problema do GBTC para o mercado cripto. E por que o Michael Saylor, né? A Grayscale e como é que chama o outro cara lá? Aquele que tem cara de Mauricinho? O Barry Silbert, né, estão em maus lençóis aí por causa do GBTC. Se você olhar aqui ele com um pouco mais de carinho, pode ser que a gente eventualmente especule aqui um triângulo de baixa, tá certo? Confirmando uma bandeira de baixa aí, um pouco para cima, um pouco para baixo, traçando meio nas coxas. Então pode ser que o GBTC esteja printando uma bandeira de baixa, tá ok? Para, de repente, arrebentar e derreter tudo aqui. Vamos olhar aqui só, por curiosidade, MicroStrategy. Vamos ver como é que isso está aqui. MicroStrategy Inc. Vamos ver como é que estão as ações da MicroStrategy. Estão de mal a pior, né? Pelo amor de Deus. Pararam aqui numa zona de acumulação. Dá para ver bem claro que a gente tem aqui uma zona de acumulação funcionando como resistência. Vem cá, ó. Olha só uma zoninha aqui, ó, de acumulação, que no caso ali foi de acumulação mesmo para poder vir para baixo. E aí o preço está penetrando nessa área, Jesus amado, tá? Então, ficar muito de olho aí na GBTC, ou na MicroStrategy e GBTC. Será que tem fundo isso aqui ou será que está sem fundo? Ixi, Maria, ó. É, meu amigo, é, minha amiga, tem um suporte importante aqui dessa vela de baleia. Depois tem uma regiãozinha aqui, ó, aqui tem uma vela de baleia importante, ó. Então, MicroStrategy tem aqui talvez 2 super, hiper, ultra, mega suportes importantes e tem, quem sabe, essa porcaria indo para o saco, a gente vai ver muita coisa indo para o saco também, tá? Bitcoin, vamos vir aqui no Bitcoin primeiro aqui, Bitcoin.
Bitcoin parece ter falhado, né, gente, naquela teoria que eu tinha ali. Inclusive, eu comentei aqui no canal que eu comprei uns Bitcoins há um tempo atrás a 16.800, 16.900 mais ou menos. Eu revendi eles aí a 18.100 mais ou menos, porque eu vi que não rompeu os 18.400 e nessa não rompida dos 18.400 eu falei não vai ter alta, né? Hashtag não vai ter alta, tá? E aqui, bom, só para olhar esse movimento específico da queda, né? Só esse trechinho aqui, tem duas coisas assim super importantes, analisando só esse momento, né? Então aqui o que parecia ser uma região de acumulação para alta, né? Acontecendo acima da POC desse volume, falhou em buscar o 382 de Fibo da queda, falhou em buscar o ponto 5 de Fibo da queda, falhou em romper a nuvem vermelha de Ichimoku e voltou para baixo da POC, gente. Essa volta para baixo da POC, ela é perturbadora. Por quê? O próximo alvo, tá? Invariavelmente aqui o próximo alvo, ele tá no fundo anterior novamente, aqui na região dos 15.600, 15.500, alguma coisa assim. Esse é mais um fato, né, que me anima a procurar shorts no mercado do que procurar longs, tá? Se eu olhar aqui na visão geral, né, aqui sim no meu gráfico de trabalho, então o que acontece aqui, ó? Aqui é o grande problema da coisa toda, né? Então se eu olhar aqui bem grandão, ó, bem grandão, tá? Eu tenho, consegue ver essa linha amarelinha pititica aqui, ó? Essa linha amarelinha é a POC dessa queda aqui, ó. Tá certo? Que a gente acabou de olhar. Aquela linha amarelinha lá é essa aqui. Ui, caramba. O que aconteceu aqui, moço? Faz isso não. Eita, 6 minutos? Por que tá nos 6 minutos isso aqui? Ô, doideira, volta aqui pro diário, por favor. Então, ó, aquela linha amarelinha que você viu lá é essa pequena linha amarelinha aqui, ó, que é a POC do perfil de volume dessa queda. Então, o preço fechando abaixo da POC, gente, é uma desgraça, tá? É complicado demais. Se a gente olha aqui, ó, não tem nada segurando. Olha as VWAPs onde estão. Todas as VWAPs estão para cima. Eu tenho uma VWAP chinfrim de fundo aqui, né? Uma VWAP que não vale praticamente nada. Então, enquanto o SP500 ele tem assim uma zona de suporte interessante, o Bitcoin perdeu as calças, cueca, a honra, né? Enfim, fechando aqui no semanal abaixo da POC. E a POC principal, ela tá aqui, ó. Continua lá nos 19.200, né? Nessa região 19.200, 19.300, que aí dá para começar a acreditar em alta. Bom, quando eu olho no semanal, eu ainda posso sonhar com um eventual spring, né? De Wyckoff aqui que eu já comentei, né? O spring de Wyckoff é quando você tem uma região de acumulação para subida, mas o mercado joga o preço para baixo para pegar stop de gente, para a turma acreditar em short e começar a vender que nem um louco, tá joia? E aí o preço volta e ganha essa zona e a alta infinita. Então, quando você olha no semanal, essa tese do spring de Wyckoff continua válida, apesar desse grande candle, né, que tentou subir lá na região dos 18.400 e não conseguiu romper. Quando a gente vem aqui para o diário, essa tese já começa a ficar meio, né, será, não será, né? A gente olha isso aqui, ainda não está invalidada, né? Houve uma tentativa de rompimento daquela antiga zona de acumulação, deixando aí um belíssimo de um shooting star, preço fechado abaixo da POC, todas as VWAPs daqui para cima oferecendo fortíssimas resistências e o preço aqui segurando nessa VWAPzinha desses dois fundos, tá? Prometendo uma vinda até aqui. Então vamos ver se isso aqui no longo prazo se caracteriza mesmo como um spring de Wyckoff para subir, tá? Então ou então o negócio vai mais para baixo, isso aqui marca aqui uma grande bandeira de baixa, né? E enfim, acho que eu desenhei aqui a Fibonacci, né? Então, ó, não está conseguindo romper o 382 de FIB 1.5. Se não rompe o 382 de FIB, isso aqui vira uma bandeira de baixa com continuação de queda. E os alvos estão aqui, ó. Alvo 1, que é o tamanho da boca da bandeira. Então, na casa aqui dos 13, 14 mil. Alvo 2, a altura do mastro. Aqui na casa dos 11 mil, 12 mil, mais ou menos. Aqui, mais ou menos, essa região aqui, tá? Mas eu acredito que talvez até lá o dia 23, né, até o final da semana, eu desenhei esse quadrado aqui, ó, esse retângulo, perdão, eu não consigo ver o preço trabalhando muito fora disso. Então talvez que ele dê um susto na gente, vá lá no 18.400, a gente acredita que seja alta infinita, não rompa,
pode ser que ele venha aqui na região dos 15.700. Puta, Augusto, que análise de merda você está fazendo, né? Porque, pô, você pegar dos 18 para os 15, pô, você tá falando de uma região aí de 10% de 15 são 1.500, então você tá falando de uma região de 20%, né? Puta, que análise linda, né? Não vale merda nenhuma uma análise que te diz que o preço vai trabalhar numa região de 20%. Concordo com você, mas pela minha análise do SP500, eu tenho um sentimento de que é muito mais fácil o preço vir tocar aqui nos 15.700 do que aqui nos 18.400. Então, esse meu range de trabalho diminui para $1.000, né? Que vai dar menos de 10%. Vai dar o quê? Uns 8%? Se eu pegar aqui desse range aqui, ó, da POC em 16.900 até meio que essa região aqui embaixo de 15.600, pode ser? Pode ser, então, se eu diminuir meu range de trabalho aqui, imaginando que possa vir para baixo? Legal? Bom, dito isso, eu estou muito interessado neste tipo de perfil aqui. Deixa eu mudar aqui, pegando a minha playlist da Bybit, porque eu tenho operado futuros na Bybit, ando muito satisfeito, ando pegando meus take profits, ando pegando meus alvos, não tenho tido problema de depósito e saque em real, testei tudo isso aí, ando bastante feliz, gente, tá? E assim, vou falar para vocês, eu escolhi a Bybit depois de olhar o OKEx, depois de olhar a Deribit, depois de olhar a BitGet, eu optei pela facilidade do depósito em real, do saque em real, da quantidade de pares, da facilidade de operar a plataforma, tá? Talvez aí, a única coisa, né, que incomoda um pouco é que na hora de você posicionar uma ordem, você não pode escolher posicionar ela em dólares, você tem que posicionar ela no token que você está querendo operar, mas logo embaixo tem o custo da ordem em dólares com e sem alavancagem, então aí tá tranquilo, tá? Então o que eu tô olhando aqui no mercado? Eu peguei a primeira moeda, tá, que eu achei. Então, ó, gente, assim, tenha uma segunda corretora, tá? Não importa qual. Você não vai transferir todo o seu dinheiro para lá enquanto você não se sentir confortável. Eu continuo com uma parte grande da minha grana na Binance, né? Puta, eu preciso falar de BNB, eu vou falar de BNB, tá? E pelo vídeo que eu coloquei no sábado, tá? Vocês vão entender o meu ponto de vista do porquê que eu não tirei todo o meu dinheiro de lá e ainda continua lá. Eu ainda vejo a Binance como uma corretora segura, tá? Você vai entender por que eu falo lá nesse vídeo. Mas, talvez, né? Vamos falar de BNB agora? Vamos falar de BNB, vai? Depois eu volto aqui. Mas a situação gráfica do BNB, tá? Ela mostra uma possível correção gigante por conta de uma ineficiência de volume enorme que a gente viu em vários ativos, e em vários ativos essa ineficiência de volume foi preenchida. Ué, não tá aqui? Ué, cadê? Não tá aqui não? Ou será que tá aqui? Pera aí que eu vou achar. Acho que na sexta-feira eu tentei achar e não consegui achar, mas hoje eu vou achar. Pera aí que a gente precisa dessa análise. Aí eu vou te mostrar depois as operações do dia, onde que eu vou colocar energia nas minhas operações do dia. Pera aí, tá aqui. Não tá aqui? Pera aí que eu vou achar. Tá em algum lugar. E pior que antes de começar o vídeo eu falei, não, essa análise ela tá aqui. Eu sabia, ela está aqui. Será que é aqui que ela está? Aqui, beleza. Deixa eu pegar aqui o semanal dela. Deixa eu esconder aqui meu Ikimoku para deixar o gráfico um pouco mais limpo, tá? Então, ó, a minha análise da BNB, ela tá aqui, gente. Então, o que acontece, tá? Acontece que a gente tem uma região muito grande de ineficiência de volume aqui, tá? Muito grande. A gente tem a POC de todo o movimento de alta do BNB aqui, vindo desde aqui, ó, do dia 9 e 10 de março, na semana do dia 16 de março, fundo do Covid, a POC está aqui na região dos $30, e o que você vê aqui é o que eu vou querer oferecer no canal de membros, tá? O canal de membros deve ser voltado para análises de moedas com o conceito do Smart Money, 100% Smart Money, tá? Eventualmente a gente pode usar uma outra ferramenta auxiliar, mas a base vai ser Smart Money. Esse traçado, ele tá um pouco esquisito porque ele foi feito no 4 horas, eu tô olhando aqui no semanal, tá? Então todas essas regiões que vocês estão vendo aqui, ó, são order blocks traçadas no gráfico de 4 horas, legal? Então são possíveis alvos suportes barra resistências. E essas regiões que começam no verde e terminam no vermelho são regiões de ineficiência de volume no 4 horas, tá? Então aqui eu tenho uma grande, aqui eu tenho uma grande, aqui eu tenho uma um pouco menor, mas a gigantesca tá aqui, tá? Então,
O BNB vai começar a dar um problema muito grande para a gente se ele perde o 182. Pô, Augusto, mas espera aí, de onde está até o 182? Ó, 248, 10% 25, 20% 50. Então a gente está falando aí de 60, 65% de queda. Ah, se você falar para mim, né, que a AVE não caiu isso, se você falar para mim que a LTC não caiu isso, que FIO não caiu isso, é um problema seu. É possível? É possível. Essa região ela é importante? Essa região é super, hiper, ultra, mega importante. Mas quando eu falo de ferramenta auxiliar, olha só o que eu vou traçar aqui para você, ó. Tá? Deixa eu pegar esse ponto dessa alta aqui, ó, e traçar até o fundo para ver se a análise técnica ela não culmina, tá? Vamos ver se ela culmina aí numa eventual queda, né? Então o preço veio, fez o teste no ponto 5 de Fibo e não está conseguindo ganhar o 382 de Fibo aqui, gente, tá? Não está conseguindo. Se eu traçar um perfil de volume aqui também, ó, deixa eu pegar aqui o meu perfil de volume desde essa alta aqui, ó, até o dia de hoje, estou no gráfico semanal, né? O preço está fechando abaixo na POC. Então isso, gente, é um indicativo muito forte de queda, principalmente porque a POC bateu aqui no 382 de Fibo. Ah, Augusto, mas acontece que tem, né, ineficiência de volume para cima. Tem. A tendência é fechar a ineficiência de volume para cima quando o preço está acima da POC. Quando o preço está abaixo da POC, ela deve vir buscar essa região aqui, ó, que é onde ela está transitando agora, por isso que deve ter empacado aqui, ó, né? Aqui 240 até mais ou menos 270. Aqui a gente tem um pequenino vácuo de volume nos 230, 220 e depois a dor de cabeça começa abaixo dos 200, tá? Lembrando aqui que o suporte mais forte está aqui neste pavio em 182. Então, ó, o preço já veio em 182, gente. Quem disse que ele não pode vir de novo, tá? Quem disse que ele não pode vir de novo? E você quer um outro motivo? Eu vou te dar um motivo aqui que você vai falar: puta que pariu, Augusto. Falei palavrão mesmo, tá? Você conhece essa figura gráfica? Vou te mostrar essa figura gráfica aqui. Você já ouviu falar dessa figura gráfica aqui? Ou não? Tá? Essa figura gráfica é aquela figura da xicrinha. E aqui, gente, eu tenho uma xicrinha invertida, tá? E o que acontece com a xicrinha invertida? Eu tenho uma tentativa de rompimento de topo sem sucesso, certo? Tá ok? Dá até para desenhar ela mais aqui, assim, como você achar melhor, tá? Na verdade, ela teria um spike só, beleza? Porque, e aí depois eu tenho uma segunda tentativa de alta frustrada e aí a porrada vem para baixo, tá? Você pode eventualmente desenhar essa xícara de uma outra maneira, tá? E aí a coisa vai ficar mais complicada um pouquinho. Tá vendo esse fundo aqui? Eu posso pegar simplesmente isso aqui, ó, tá? Simplesmente isso aqui, ainda fica mais bonitinho se eu traçar ela aqui, ó. E a linha, ela tá aqui, ó. Ó a linha de quebra onde tá. Por isso que talvez não tenha quebrado, né, na semana passada isso. Mas isso é uma figura de copo e alça, de xícara e alça, tá ok? Então, muito cuidado na BNB. Eu shortei BNB, acho que dos 290, 270, eu não lembro, cara, até o funding dela ficar negativo. Quando o funding dela ficou muito negativo, eu saí fora. Eu acho que eu saí fora ali em 230, mais ou menos, que eu falei, não, vou sair fora, porque eu conheço o mercado vai aprontar uma rejeição de queda, o preço deve subir, deve dar uma esfriada no funding, para aí o preço decidir se ele vai dar outra pernada de baixo ou não, tá? Então, o resumo da ópera, isso é o BNB. Agora sim, mostrar entradas que eu estou procurando hoje. Gente, eu estou falando rápido porque eu não quero vídeo longo, tá? E tem oportunidades mega importantes aí, tá? 1 hora, tá? O que eu estou olhando, gente? Eu estou olhando o seguinte, a gente teve aí ativos com uma ou duas grandes barras de queda, tá? E eu vou mostrar, deixa eu pegar a primeira aqui, que eu olhei algumas agora cedo. Cadê a CVX, tá? Então eu quero que você olhe, é importante aqui o movimento da CVX, o que ela está fazendo, ó. Estamos aqui no 1 hora. Por que eu estou usando 1 hora? Eu posso usar, por exemplo, 4 horas também, vai? Eu quero olhar essas regiões menores de ineficiência de volume, mas eu quero usar 1 hora para ter um pouco mais de precisão, tá? Se você olhar, eu tenho aqui essa região, tá? Que foi uma região onde a queda deu uma engastalhada, certo? Belezinha? E eu tenho aqui em cima uma outra região onde a queda praticamente começou. Legal? Aqui em especial na CVC, eu tenho essa outra regiãozinha assim que
o preço deu aí também uma engastalhada antes de cair, tá? Então, o que eu estou procurando? Número 1, moedas que vieram tocar essa primeira região de acumulação antes de continuação. Por quê? Porque um toque nessa região pode significar ou uma queda, tá ok? Fazendo com que isso aqui confirme um canal de baixa, legal? Vou traçar de qualquer jeito, um canal de baixa com rompimento, aonde o alvo 1 é a boca do canal, o alvo 2 é o tamanho do mastro, legal? Ou então, pode ser que eventualmente o preço ele ganhe essa região e venha fazer o mesmo movimento que ele fez aqui, faça e chegue até aqui em cima. E aqui em cima vire essa zona de região, de decisão. Como a CVX ela tem esse treco aqui parado, eu não vou olhar tanto para ela. Eu vou olhar para outras, deixa eu ver se eu acho alguma aqui num ponto bom. Ó, aqui, olha só, essa é uma outra situação muito parecida. Tá? Se eu pegar a CRV, aqui de 5,8, mais ou menos aqui até onde ela está, aqui ó, 5,7, é uma região de decisão. Eu já estou acreditando que é possível, se a gente olhar aqui na CVC, em tempos menores, tá? É possível que este candle aqui me diz que ela vai um pouco mais para baixo, tá? E o legal de você operar nessas regiões é que o stop ele está razoavelmente curto, tá? Se eu acreditar que isso aqui seja uma rejeição, então eu entro aqui no 5,6 com stop em 5,9. Gente, 5,6 para 5,9, a gente está falando aí de 30 centavos. Ainda é um stop alto, ainda é um stop aí de 5%, vai na casa de 5%. Tô falando número redondo aí, tá? 5% a 10 vezes, eu estou falando de um custo de stop de 50% da minha mão. Ó, essa é a conta que eu faço, ó, segue o meu raciocínio. Então, quanto eu estou disposto em colocar nessa posição, sabendo que o meu risco é perder 50% de eu colocar, para saber se a CRV realmente mostrou por essa vela que isso é uma bandeira de baixa, e ela vem buscar o fundo do canal, e se romper, vem buscar tudo isso aqui de novo, ou eu prefiro não custear, né, essa minha análise, tá ok? Beleza? Então, para mim, no caso da CRV, tem operação se bater e recusar, como parece estar fazendo, e se bater e romper, porque romper ela vem buscar essa outra região. Vamos ver aqui a CTC, por exemplo. Olha só. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Tá certo? Olha o que eu estou falando aqui, ó. Beleza? É disso que eu estou falando. Vamos ver aqui CTK. Olha aqui o que eu estou falando, ó. CTK, para entrar agora, o stop é caro demais, ó. 69. Não tá, até que não tá tão... Porque, ó, para entrar aqui, gente, tá? Para entrar aqui, o stop... para quem vai trabalhar com stop curto, tá acima desse pico, porque eventualmente pode vir aqui fazer um equal rise para depois cair, né? Ou então pode romper tudo e vir até aqui em cima, ó, tá? Então, 69 para 74, tá dando aí quase 10%. Então, você só daria para entrar nessa operação se eventualmente você puder perder tudo. Só que o que acontece? O alvo 1 de uma operação como essa aqui, ao meu ponto de vista, é o seguinte, você entra aqui, tá? O seu stop tem que estar lá em cima e o teu alvo 1 com muito custo, ele está nesse fundo. Então é uma operação 0,71 para 1. É um trade que eu jamais entraria, tá? Jamais entraria. Vamos ver outro aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver a Cream. A Cream provou... Augusto, eu não acho a Cream. Cara, a Cream, ela tá... na Bybit, e eu gosto, cara, porque a Cream tem uns pares gostosos. Sabe uma coisa que eu vim percebendo na Bybit? Cara, os fundings estão mais baratos do que a Binance nas moedas muito visadas, tá? Então, enquanto a gente vê funding lá na Binance de 1,5% negativo, na Bybit esse funding está menor. Então, para correr um eventual risco de shortar uma moeda com funding negativo, está mais barato na Bybit do que na Binance na maioria dos casos, tá? E uma outra coisa que eu percebo é que o funding vira na Bybit antes de virar na Binance, tá? Então, às vezes eu consigo antecipar uma boa saída, porque eu estou shortando a moeda com funding positivo, né? Ele vira primeiro para negativo na Bybit antes de virar para Binance, tá? Então isso está me agradando um pouco mais lá. Mas ó, a Cream fez exatamente o que
algumas moedas podem fazer. Eu vou traçar aqui de qualquer jeito, depois você faz o traçado mais refinado, legal ou não? E aqui está uma preocupação em entrar antecipado, tá? Então eu poderia ter entrado aqui na Cream, por exemplo, né? Acreditando que ela, aqui ó, nesse ponto aqui, acreditando que ela não ia romper, o meu stop estaria aqui ó. Ela mandou Hunter, caçou tudo e depois ela tá querendo perder a região. A Cream em especial, eu vou fazer um traçado aqui mais detalhado, aqui eu tô no gráfico de 15 minutos, deixa eu vir pro de 1 hora aqui, ó, olha só o que eu falei, ó. Então ela preencheu essa região, recusou aqui, ó, aqui já deu um trade lindo que eu perdi, ó, tá? Um trade de 10% aqui, ó. Então olha só, de 12, mais ou menos, não é um trade tão grande aqui, né? Mas olha só que legal esse trade. Esse trade ele é totalmente razoável. Eu entro aqui nesse rompimento, tá certo? O stop fica acima do topo anterior e aqui, ó, o alvo fica na região de Smart Money refinada, que você vai refinar. Então aqui estaria dando um alvo aqui com um quase aqui, ó. Talvez até aqui. Eu não sei se eu teria entrado, porque eu teria visto aqui 1,83, tá? Aí eu teria que refinar, ver se realmente aqui, se não é. Ok, o trade está dando 1 para 1, 1,1 para 1. Ele está dando isso, mas eu não sei se na minha análise eu teria considerado isso, tá? Eu teria talvez colocado o alvo aqui um pouquinho antes, e aí eu ia ver que ia dar 0,8 para 1, eu teria deixado passar esse, tá? Nossa, Augusto, você é ruim. Desculpa, gente. Eu prefiro shortar operações ou longar operações que tenham pelo menos 1 para 1 de retorno. Melhor 1,1 para 1, porque daí você tem um risco legal, tem um retorno legal, paga taxas, enfim, tá? Agora, se dá menos de 1 para 1, eu não entro, tá? E outra coisa, eu procuro shortar moedas com funding positivo e longar moedas com funding negativo, nesse momento de mercado que a guerra de alavancagem domina. Eu fiz um baita short lindo na FTT, com funding negativo, mas aí era um outro cenário, é uma exceção. A regra minha é essa aí, tá ok? Deixa eu ver, a Dodo, eu gosto tanto de operar na Dodo, gostava tanto de operar na Dodo, ó. Ó, olha aqui que lindo isso aqui, ó. Olha aqui que lindo. A Dodo, ela tá querendo eventualmente, se eu pegar desse topo aqui, ó. Cara, olha quanta ideia para trade hoje, ó, hoje eu tô inspirado. Ela tá querendo, ó, falhou em pegar o ponto 5, tá querendo ir lá em 382. Uma falhada no 382 de Fibo pode eventualmente permitir que a gente entre, né? Aí sim a gente entenda que isso é uma bandeira de baixa. Se ela falha, aí eu posso colocar aqui, ó, a minha entrada na falhada do 382 de Fibo, com o stop, né, um pouco acima do ponto 5, como tá, foi caçado alguns stops ali, e o alvo aqui no fundo anterior. Então, ó, aqui ó, dá 2,1, olha que short lindo. Se eu quiser pensar nessa pequena acumulação aqui, ó, 1,71, tá? Então eu não vou entrar agora, sabe? Porque se eu entrar agora e entrar antecipado, eu já fico com trade de 1 para 1, é besteira, tá? Ah, Augusto, e se ela decidir desabar mesmo aqui? Se ela decidir desabar, você tem que ir refinando a tua análise, né? Porque se você olhar aqui, também pode ser que eventualmente você encontre aqui um triângulo descendente com um falso fake out ali, né? Tá certo? E aí você pode, de repente, entrar na recusa, né, dessa LTB, da quebra dessa LTB. Aí a coisa fica um pouco diferente, porque daí o seu stop vem aqui, né? Porque se ela recusou essa LTB, é provável que ela não venha nessa região. É até legal botar o stop nesse pavio aqui, ó, onde ele mandou o Hunter antes, tá? E o alvo passa a ser o alvo, o fundinho aqui, tá joia? E aí já dá um trade 1 para 1,47. Se eu pensar nessa acumulação aqui, ó, já dando um alvo de 1 para 1,1. Já fica mais interessante, né? Já começa a ficar um pouquinho mais legal, tá? E por último, gente, eu quero falar da Gala, só que a Gala eu tenho que pegar a Gala grandona, que é a Gala Spot, Gala USDT, tá? Em especial, eu tô falando da Gala e depois você procure aí de outras, tá? Outras aí, porque quando eu pego o gráfico semanal da Gala, tem uma coisa que tá dando medo. A Gala perdeu o fundo do lançamento da Binance, tá? A Gala perdeu esse fundo. E a perda desse fundo, ela é bem complicada, porque ela ficou sem referência agora. Toda a referência que a Gala tem agora foi printada pelo mercado pós-Binance. Legal ou não? Certo? Toda essa referência é mercado pós-Binance. Então, a Gala eu estou muito de olho, também estou olhando aqui no semanal, mas eu estou muito de olho nela aqui,
porque eu tô esperando. Olha só que coisa linda. Olha aqui comigo, gente. Olha aqui comigo. Ó, aquele fundo, ele é a resistência de uma possível bandeira de baixa. Ou seja, tá? Eu posso traçar aqui, seja nesses pavis aqui, ó, e é isso que eu vou fazer, tá? Porque a gala eu quero fazer com toda a calma do mundo, porque pode ser que ela desabe com funding negativo, então a entrada tem que ser boa, tá? Então eu posso traçar um fundo aqui e eu posso traçar eventualmente aqui, ó, uma LTB aqui, talvez, alguma coisa assim. Então, coisas que eu estou olhando na gala. Teste desta região e desabamento. Teste dessa LTB e desabamento, tá ok? E rompimento dessa LTB, sabendo que o preço pode vir aqui eventualmente fazer um fundo duplo, então essa é uma região de take profit inicial para poder pagar as taxas, ou então ela pode romper esse fundo, gente, e a gente pode ver a gala botar zero depois da vírgula, tá ok? Super importante isso, gente. Forte abraço para vocês, uma excelente semana e vamos que vamos!